Olá, eu sou o Fernando Campos, diretor executivo de operações e infraestrutura tech aqui na Vivo e está começando o Papo Carreira Tech, um podcast e videocast com todo o conteúdo que você precisa para se atualizar e impulsionar sua carreira em tecnologia. A primeira temporada está só começando e nos próximos 5 episódios vamos falar sobre tendências, insights, dicas de desenvolvimento profissional e muito mais. Além, é claro, de compartilhar as nossas experiências como profissionais de tecnologia e discutir os assuntos que estão em alta no mercado. Já aproveita e segue agora mesmo a gente nos canais no YouTube e no Spotify, para não perder nada. Animados para começar? Então vamos embora. Roda a vinheta. Episódio de estreia e a gente não poderia começar de uma forma melhor. Hoje a gente vai falar sobre a jornada de um profissional de tecnologia. E para essa conversa eu estou muito bem acompanhado com 3 convidados muito especiais. Começando pela Andressa Medeiros, da Vivo. Andressa, muito bem-vinda. Muito obrigada, Fernando. Obrigado, pessoal, por participar aqui. Eu sou a Andressa. Hoje eu tô aqui com uma blusa branca, eu sou morena, tenho cabelos com luzes loiras, tô num fundo branco aqui e tenho em torno de 1,60 m, tá? Sendo bem otimista. Eu sou gerente aqui de arquitetura cloud e plataformas. É um desafio que eu assumi recentemente também. Um desafio que é para olhar principalmente para a trajetória que a gente tem do Move to Cloud, muito em parceria com a área do Fernando também. Esse é um trabalho que a gente vem fazendo. E aí, dentro do nosso trabalho aqui, é olhar e maturar muito o viés de Cloud Azure inicialmente, e aí a gente vai olhar para multiclouds Google, OCI, Huawei, que é um outro provider que nós temos aqui também, e tem todo o trabalho que é voltado para as plataformas que vão estar dentro de cada um desses providers, e aí habilitando tudo isso via uma jornada que nós estamos criando também com os tech products. E a ideia é muito de padronizar isso e conseguir habilitar para os times de desenvolvimento terem essa jornada e ter também um pouco mais de escalabilidade e eficiência operacional. Então, contando um pouquinho do que eu estou fazendo hoje com o nosso time, que é um trabalho muito em conjunto. Muito legal, um baita desafio, Andressa. Bem-vinda, obrigado por topar estar aqui com a gente. E falando em Azure, também a gente recebe aqui na mesa hoje o Marcos Predebon, certo, Marcos? Certo. Da Microsoft, muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por me receber nessa parceria aqui com a Microsoft e a Vivo. Meu nome é Marcos Predebon, sou moreno, cabelo castanho, olhos castanhos, 1,70 m, tenho 55 anos e estou há 40 em tecnologia, então sou apaixonado por tecnologia e uma carreira imensa aí, desde técnico de campo, passei por programador COBOL, e acabei que estou atendendo a Vivo como estrategista técnico da conta da Vivo para a Microsoft. Então, apoio toda essa jornada em nuvem que a Vivo faz. Então, a gente está sempre juntos aí tentando apoiar e modernizar o ambiente tanto de trabalho quanto o ambiente técnico de vocês. Boa, obrigado por estar aqui com a gente, Marcos. Para somar o nosso papo, também temos a presença da Adriana Cavalcante da Vivo. Adriana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando, pelo convite. Fiquei bem agradecida por a oportunidade de estar aqui. Eu sou morena, cabelo até o ombro, preto, tenho 49 anos e atuo aqui dentro da Vivo como um especialista de sistemas, muito à frente frente tributos, né? Então, atendo ali diretamente a área tributária. Então, fico nesse meio de caminho ali, fazendo transacionando, né, as informações entre os analistas, né, os desenvolvedores e a área de negócio. Então, fico meio que desmistificando, né, todas essas regras que o governo vem colocando aí ao longo, né, desses anos e vai seguindo mais, e vou transferindo isso para dentro do sistema. Muito legal. Marcos, quanto tempo você tem na área de tecnologia? 39, 40 anos quase. 40 anos de tecnologia? Você sempre trabalhou na área de tecnologia? Sempre. Eu comecei como técnico de campo. Depois eu me formei como engenheiro, consegui entrar na Vivo, Telesp na época. Entrei você passou pela Telesp. Trabalhei 24 anos na Telesp, entre Telesp e Vivo. Sabe tudo de telecom, então? Não, não dá para saber tudo. É sempre um universo muito grande. Então, sempre tem muito para aprender, todo dia aprendendo.
E você, Andressa, quanto tempo na área de tecnologia? Olha, uns 15 anos já. 15 anos porque eu tenho um movimento de carreira, né? E esse movimento de carreira foi muito numa linha de que eu estava longe da tecnologia anteriormente. Trabalhava numa época de cartões de crédito lá no Unibanco, né? Foi um dos meus primeiros trabalhos também. E naquela época eu era voltada para administração. Tinha nada a ver com tecnologia. Nada a ver com tecnologia, não era, isso surgiu, não. Mas eu tinha um viés muito curioso, né? Então, essa curiosidade foi onde eu comecei a ter pessoas do meu ciclo de amizades também, que estavam dentro da tech. E, por consequência, eu tenho irmã que é da tech. Na época, eu tinha um namorado que era também da área técnica, né? E isso foi me movimentando, né? Fazendo com que eu falei, nossa, já é algo que eu gosto, porque não tracionar para esse viés. Então, nesse movimento, eu fiz uma transição de carreira na época, vim para uma área mais técnica e iniciei em projetos dentro de Bradesco, na época eram projetos que eu atendia. Então, comecei a estudar COBOL lá atrás, comecei a homologar projeto, né? Então, veio vindo esse interesse por entender um pouco mais o técnico e também conectar com projetos. Por quê? Era entender o negócio com o técnico. Então, a partir disso, eu vim drivando a minha carreira para conhecer produtos financeiros também, que é um viés que eu curto bastante. Entender um pouco do digital. Fui estudar, né? Fiz cursos voltados mais para técnico, como o desenvolvimento de pipeline, a gente foi entender o Linux, né? Eu fui olhar um pouco mais esse viés técnico para ir conectando com cada um dos projetos que eu vinha. Então, por isso que eu falo que são 15 anos, mas são 15 anos com vários vieses. Entendi. Né? E aprendizados ao longo dessa carreira também, sabe? E me fiquei curioso, quando você fala, eu venho de uma outra área, que é uma área, dá pra dizer que era bancária, certo? E você foi para a área de tecnologia, o que você fez, assim? Você mandou um currículo para uma empresa de tecnologia ou você foi fazer uma faculdade? Como que foi esse processo? Você se preparou para isso? Teve um preparatório? Eu tive os dois, né? Então, assim, primeiro que foi muito na linha da coragem. Primeiro eu tentei dentro do banco, na época. Foi muito na época da fusão entre o Unibanco e o Itaú. E aí eu já tinha tentado um movimento primeiro numa área que era de projetos técnicos dentro do banco. Essa vaga demorou muito tempo. E aí foi quando eu falei assim, tá, eu vou dar um downgrade, então um passinho para trás, do qual eu falei assim, olha, vou tentar numa consultoria, e foi quando a Stefanini me chamou para trabalhar. E nisso eu recebi um salário muito menor, eu fui estudar, que foi quando eu comecei a entender lógica de programação, fui estudar COBOL. Você começou do zero? Do zero. Que idade que você tinha? Total, em torno de 25. Que legal. É uma baita história, até porque a gente pensa, né? Tem que começar... Eu, por exemplo, a minha história é diferente. Eu comecei no colegial técnico, né? Então, eu vim lá do processamento de dados e tal. Naquela época, tinha esse caminho. Mas a gente imagina que é uma coisa que, não, precisa nascer ali e começar do zero. E não é, né, Andressa? Não começou assim, né? Não comecei. E eu curto muito... o viés que a gente tem que ter de lifelong learning, né? Que é esse conhecimento constante. Então, assim, eu tenho pessoas hoje do meu ciclo que tem muita especialização, mas outras que não têm essa especialização. E esse interesse é muito de conectar isso e como traz um viés de, olha, vem pra cá, isso aqui é interessante. Hoje, por exemplo, a minha filha vai começar a FIAP. Que legal. Vai começar a FIAP. Então... FIAP, para quem não conhece, é uma faculdade de tecnologia aqui de São Paulo, né? Legal até falar, porque é uma das referências. E eu fiz especializações na FIAP, eu fiz recentemente também um curso de graduação na FIAP. Então, assim, eu vim fazendo dessa transição muito de me motivar. E por isso que eu acho que é interessante a gente ter muito disso na carreira, sabe? De conhecimento, de interesse, de curiosidade. Então, se eu tivesse hoje... Sempre é interessante a gente falar assim, Andressa de lá de trás, né? Eu falei 25, era um pouquinho menos, que eu lembrei que eu tenho 36 hoje. A gente não conta pra ninguém, tá certo? Um pouquinho menos, mas se eu pudesse falar alguma coisa para
para alguém que está começando é muito dessa curiosidade, desse interesse, entender que tecnologia, ele é habilitador, né? Ele habilita para que você pense de uma forma diferente, que você estimule as pessoas com um pensamento um pouco mais fora da caixa, sabe? Então, a Andresa de 20 e poucos anos, hoje é outra pessoa, mas com 36, ela é muito orgulhosa da trajetória que ela vem trilhando. E eu acho que tem muita coisa ainda para eu aprender, sabe? Nossa, uma baita história, muito legal ouvir isso. E você, Adriana, Bom, conta do teu começo aí na tecnologia. A história da Andressa é assim, tem muitas nuances na minha história, né? Porque eu também vim assim de não inseri minha carreira na tecnologia. Muito pelo contrário, eu trabalhava com artigo de festa, que não tem nada a ver com nada com o que eu faço hoje, né? Então, trabalhei 7 anos como artigo de festa, então fazia festa, promovia festa, decoração, todas essas coisas. Mas eu sempre tive uma grande vontade de fazer, sempre aquele dedinho na tecnologia, né? Então, comecei a estudar, né, fazer cursos técnicos para me aperfeiçoar na tecnologia e entrei na área tributária, também nada a ver. Então, aí que eu comecei a faculdade, isso eu tinha em média 21 anos, mais ou menos. Qual curso que era na faculdade? Administração e marketing, porque era com viés ainda de marketing, de arte, outro ramo, né? Só que aí eu entrei na área tributária, houve oportunidade de emprego, entrei na área tributária. E lá eu comecei a entender dos tributos. E uma coisa que me motiva é você, cada dia, ter que mexer com algo diferente. Então, assim, aquilo que você tem que fazer todo dia, né? Mesma coisa, isso realmente me desmotiva. E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Como os tributos é uma coisa muito dinâmica e muda muito, e aí casou certinho com a parte da TI. E, por fim, passei um longo tempo, né? Em torno assim, de 9 anos, trabalhando na área fiscal, tributária, apaixonei pela área. Né? Só que aí aconteceu o seguinte, eu sentia, os usuários, eles sofrem bastante, né, com o sistema. Sim. Por quê? O governo, ele muda, né, e o sistema não está preparado para as mudanças, assim, que o governo vai soltando, né, muito rápido. E eu falava assim, sempre eu começo assim, eu era usuária, gente, agora eu sou da área do TI, eu vim aqui a ajudar vocês. Então, quando eu estou nesse meio do caminho ali, né, agora fazendo transiciono, né, entre sistema e o tributário, eu sempre sinto a dor do cliente, né, que fala assim, nossa, realmente é complicado, né, a dor que eu sentia hoje, até hoje eu trago para o meu cliente, assim, fazendo aquele entendimento e trazendo para ele a solução. E aí, então, entrei hoje, né, comecei, e assim, isso, gente, foi muito estudo, muita busca, muito conhecimento, porque, assim, são duas coisas que você tem que estar constantemente se atualizando, né? Não dá para você dizer assim, olha, eu vou vou estudar aqui, vou me preparar, né, para atender aqui os tributos e vou me preparar para esse sistema e vou seguir minha carreira. Não foi assim. Até hoje é uma constância, né? O governo, ele vai soltando, né, como a gente está para entrar aí a reforma tributária, e a gente tem evoluções sistêmicas, né? Então, o sistema também, ele vai mudando. Então, o que eu faço, né? Eu vou casando, né? Então, o governo, ele está pedindo isso, está tendo essa mudança. O sistema mudou o requisito, você garante a implementação. Exatamente. Aí começa, né? Começa a trabalhar aqui minha cabeça e começa a trazer isso para uma realidade. E isso é bem gratificante. Então, assim, falar que eu não projetei isso para mim hoje, eu vou estar mentindo, que eu projetei. Né? Eu falei assim, comecei, foi a oportunidade que eu tive na época, né, de trabalhar com decoração e festa. Me orgulho bastante, né, mas é uma coisa que eu falei, não, eu vou mudar. E aí eu vou navegando naquilo que hoje eu vejo que vem mudando como inteligência artificial. Já estou buscando isso, né? Estou fazendo estudo de inteligência artificial para entrar dentro desse contexto. O que pode ajudar, né, no dia a dia, né, dos tributos? O que oferece? O que as ferramentas oferecem? Quais são, né, a dinâmica que a gente consiga trazer isso para cá? Então, uma outra frente aí que agora já estou começando a estudar para também trazer isso. Então, eu vou buscando as inovações tecnológicas, né, as questões, as questões governamentais, que isso muda bastante,
né, para trazer para o dia a dia, né, do negócio. Muito legal. Legal mesmo. Muito legal. Legal, Parabéns. né? Muito legal. Legal ver essa história. Muito Até legal. porque isso me leva a um ponto. Eu não sei se vocês concordam, mas quando a gente pensa em trabalhar com tecnologia, no final das contas a gente está pensando em trabalhar com um meio de resolver um problema de negócio. Sempre. Faz sentido isso para vocês? Exato, total. 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 Sim. Esse é o principal objetivo, né, que a gente tem que ter. E é curioso, né, na fala da Adriana, ela fala assim, eu tinha um problema, é quase como assim, né, eu vou lá resolver. Isso, Eu fiquei com essa isso. sensação, né? Foi. Não, esse sistema não tá É bom, isso vou eu lá. Isso, foi que isso aconteceu? mesmo. Aham. É legal isso, né? Ter essa visão, né? De quem usa, né? Ter essa experiência de quem usa e falar, não, vou lá para fazer diferente, né? Isso. Muito isso. interessante isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Falando sobre essa questão, né, de ingressar, vocês acham que a universidade, né, a faculdade, ela é a porta de entrada para a área de tecnologia? Eu acreditava que não no início da minha carreira e falei, não vou fazer faculdade. Eu tinha essa... não preciso fazer Essa pergunta faculdade. é polêmica, né? Tem gente que fala, não, mas não precisa. não conheço um precisa. monte de gente que não Exatamente, faz eu faculdade. estava desse lado da polêmica. Né? Aí eu via no mercado, eu comecei a ver os experientes da empresa que eu estava sofrendo no dia a dia até tarde, limitados na carreira, porque não tinham o estudo. Né? Então eu resolvi que era útil e proveitoso fazer. Acabei fazendo engenharia, então sempre fui apaixonado por tecnologia, né? Comecei como técnico, como no colegial como você, e depois engenharia, depois fiz mestrado também, já ainda em lógica fuzzy, quando começou a Lógica questão fuzzy. fiz hardware fuzzy, fiz um mestrado na Poli, e depois fiz especialização em telecomunicações pelo grupo Telefônica no Universitas, lá em Barcelona. Então, eu acho que o estudo vale, é o que vocês duas falaram, né? De sempre ter aprendizado, a curiosidade e buscar aprender, porque isso é uma coisa que ninguém tira de você, né? Um aprendizado e o conhecimento. Então, Eu acho que e atualmente é necessário, né? Todo dia. Total, todo dia. Todos os dias. E tem que pegar muito dessa sua sacada numa linha assim, a faculdade ela é uma base. Mas se você não tiver a curiosidade e a vivência também, eu acho que tem que ter elementos para esse incentivo da base teórica, né? Porque o que eu gosto muito, né, nas faculdades, a faculdade que eu fiz agora recente, é como você olha para o prático, né? Porque você, como a Adriana estava falando, você tem um problema aqui atrelado a isso. E como a sua base teórica traz para você a experiência, o viés e uma visão mais holística para aquilo, né? Isso. Que é abrir um pouco mais o leque. Então, eu vejo que a faculdade, ela é importante, mas não dá para parar somente nela. É importante, mas não é tudo. É isso, A porque prática. a prática, a vivência, o dia a dia, sabe? O aprendizado na prática, O aprendizado na prática. na dor, você não esquece. Isso. E aí tem muito daquilo, né? Pega o da dor, mas assim, olha como oportunidade. Porque se Exatamente, é uma dor, exatamente. com certeza ela te trouxe um aprendizado. Exatamente. A faculdade, no meu ponto de vista, assim, é a estruturação. É similar quando você vai construir uma casa, que você precisa do alicerce, né? Então, assim, a faculdade, ela entra nesse momento, porque muita coisa, a gente fala assim, o que a faculdade agrega hoje na tecnologia, né? Mesmo fazendo tecnologia, porque a gente sabe, nós já passamos por dessa jornada, a gente vê que não é... O que a gente aprende ali na faculdade, quando você vai para o mercado e vai aplicar, tá diferente, porque é uma constância, tá mudando muito. Mas dentro da faculdade é uma coisa sólida, né? Você acaba aprendendo ali, para quem está iniciando, o relacionamento com as pessoas, isso é um ponto que a gente usa muito no nosso dia a dia, mas na faculdade ele te coloca, te ajuda nisso, né? O network que você abre muito, e assim, quando você vai para vamos dizer, vou trazer algo aqui do meu cotidiano, né? Eu fiz a faculdade de administração e marketing, falar o que a administração e marketing tem a ver com o meu dia a dia. Tem muita coisa eu uso, né? Muita coisa. Porque tem momentos que eu vou para uma reunião, uma discussão, eu lembro
de pontos que na faculdade, né, que é a interação com as pessoas, né, o interpessoal, isso eu fui lá na faculdade, falo como é importante, né, e não necessariamente você precisa fazer, é claro que não desmerecendo ali, muita gente faz a faculdade de tecnologia e vai seguir na carreira de tecnologia de algo específico. A minha administração, que é muito aberta, né? E focada ali no marketing, que é uma coisa que hoje está muito em alta, que é a comunicação, né? O interrelacionamento, né? Com as pessoas, que isso é um outro ponto aí que está bem alta, né? Hoje, requerido aí. É muito legal o teu ponto, porque eu... durante muitos anos dei aula na graduação, né? E de vez em quando consigo, eu dou aula na pós-graduação. Então, né, naturalmente, vocês já imaginam o que eu acho, que eu valorizo, né? Acredito que a faculdade, eu acredito na academia, acredito no livro, enfim. Também dei aula. Eu tenho essa visão, né? De que realmente a faculdade ela faz diferença. É que me parece que a comparação é que está errada em alguns momentos, né? Porque quando a gente fala assim, mas poxa, eu posso ir lá fazer um curso de, sei lá, de C#, de Python, de R, whatever, né? A linguagem de programação que você quiser, ser muito bom naquilo e ser um ótimo programador, um ótimo desenvolvedor e tudo mais. E de fato, tem N exemplos no mercado de pessoas que não seguiram uma trilha, digamos, do estudo, né, mais tradicional utilizando a faculdade e seguiram trilhas alternativas. Mas eu vejo a faculdade muito além, e aí eu concordo muito com a Adriana, é muito além de você ir lá para aprender sobre tecnologia especificamente. Tem a relação interpessoal, tem a questão de você lidar com prazos, tem a questão de você negociar, tem a relação interpessoal. Né? O esforço. Tem o esforço, tem a disciplina, tem até às vezes, né, até o desafio de você conseguir das provas e conseguir concluir. Isso tudo ele acaba trazendo uma preparação para o ambiente corporativo também, né? Trabalho em grupo, né? Ajuda muito. Trabalhar em equipe, né? E que é o que eu às vezes eu sinto falta quando as pessoas têm essas discussões, assim, o tal do soft skill, né? Que agora a gente fala, né? Para falar mais bonito, né? Hard skill, soft skill, né? Mas falando aqui do lado mais humano da coisa, além da parte técnica, né? Independente do curso, e aí independente se é o curso de tecnologia ou não, acaba trazendo esse soft skill pra gente, né? Traz uma maturidade diferente, não traz? Sim, traz, porque você tá ali no dia a dia, você tem que gerir seu tempo, gerir pessoas de alguma forma, tem os prazos, tem seus custos. Orçamento, né? Porque tá ali muito próximo, então assim, e tem a gestão de expectativa também, porque quando você fala de entregas, qual é a expectativa que você tem com aquele esforço colocado também? Então, eu vejo que esses pontos da Adriana são muito bacanas quando você olha para todos esses vieses, sabe? É verdade, eu concordo com vocês. É uma boa reflexão. É claro, acho que a gente, para toda a regra, né, você vai ter um cenário que é diferente, que isso não se aplica, e para cada história de uma forma, você vai encontrar muitas outras de outra forma, e está tudo certo. Acho que o mais importante é estudar. No final das contas, né? Sim, né? de qualquer maneira, né? Até porque existem limitações, nem todo mundo tem acesso, né? Tem situações onde não é possível também, não basta querer, né? Tem situações onde existem limitações, seja ela financeira, seja ela geográfica, seja do que for, que é difícil ter acesso. Às vezes, infelizmente, em alguns casos ainda é difícil ter acesso à educação. E aí, nesse cenário, o importante é estudar, né? Seja ele qual for o formato. Falando nisso, vocês continuam estudando? Sim, sempre. 40 anos depois, Predemon, sempre. Continua estudando? Qual que tá na sua... Que livro que está lá na cabeceira agora? O que você está estudando agora? Atualmente eu tenho estudado muito as certificações, porque eu trato todos os produtos da Microsoft, então acabo sendo necessário ter conhecimento do que eu estou falando, né? Eu acho que é super importante, como técnico da conta, eu saber do que eu estou falando, não posso falar coisa que eu não sei. Então, estou sempre me atualizando e sempre buscando ter atualidades de exemplos para poder levar para o negócio de usos úteis da tecnologia. Não é a tecnologia pela tecnologia ficar empurrando a venda para o cliente, mas sim mostrar o valor do produto para o cliente para poder ajudá-lo a consumir aquele produto. Eu não sou vendedor, nem gosto muito de dizer que eu sou vendedor, porque, no fim, apesar do meu cargo ser de vendas, eu sou muito de ajudar o cliente a ter sucesso ou resolver os problemas da área de negócio, como a Adriana comentou.
Entendi. E você, Andressa, o que tá... Eu tenho um Qual é o mix. assunto da pauta? Ou tem um backlog lá? Que você Eu tenho um backlog, mas tem um mix, né? Uhum. Estudo da certificação. Eu tenho um livro que eu tô lendo agora que é Aprofundar em Kubernetes e o outro é o Pipeline de Liderança. Muito Que bom. é um muito livro bom. que começa a dar uma visão muito bacana também sobre essa trajetória, né? Momentos de carreira. Momentos de carreira. Quando você inicia, quando você começa a mudar o seu viés ali, trabalhando com outras pessoas e gerindo outras pessoas. Então, assim, eu tenho um mix de estudos. E aí, ao longo do dia, eu gosto muito de olhar... Eu ouço muito podcast, né? Eu curto também acompanhar vários artigos do Medium, eu acho que vale muito a pena ali, principalmente quando eu tenho, por exemplo, qual é a estrutura que eu vou fazer com relação a plataformas. Poxa, eu tenho um conceito diferente do que está aqui. Será que não vale a pena dar uma entendida como o mercado está fazendo? Então, assim, eu começo a conectar o meu estudo não só com um momento, né? Com, digamos assim, não digo um momento, mas um tipo de estudo, seja por livro, ou seja academicamente, ou seja lendo. Eu acho que eu vou fazendo várias mídias, né? Entendi. É um pouco do meu modelo. Mas a tua fala é curioso. Aliás, é uma pena... Você sabe de qual é o autor do Pipeline da Liderança? Não lembro agora. Mas pessoal que tá ouvindo a gente, que tá vendo a gente também pelo YouTube, vai procura no Google aí, Pipeline da Liderança. Esse livro ele é incrível, falando de carreira. Legal. Ele é um livro que eu costumo dizer que ele é mais para um manual do que para um livro, né? Porque é uma leitura um pouco mais densa, uma leitura que é aquele tipo de livro... Não sei se a Andressa concorda comigo, mas para mim... É um livro que você precisa, às vezes, ler 2 vezes o mesmo capítulo. Sim. Né? Você para, dá uma refletida. Né? Não é aquela leitura contínua, né? Como se você Não. estivesse lendo um romance. Um romance. Não Talvez é. um romance, não sim. é. É uma coisa que você para e observa. E por que eu super recomendo esse livro até? Porque quando você entende, ele fala dos diversos momentos da carreira de um profissional. E ele fala de traços comportamentais, ele fala, né, de forma de agir. É muito interessante. E quando você começa a fazer uma leitura mais profunda do livro e você interage com pessoas, não sei se a Andressa sente isso, mas é como se falasse assim, essa pessoa está naquele capítulo do livro. Várias vezes. Acontece Por isso? isso que eu volto no livro e falo, nossa, você jura? Cara, consegui fazer associação fato, assim. Não Porque, tem essa... Nossa, o porque momento de carreira dessa pessoa que eu interagi tem tudo a ver com... Esse livro, ele é impressionante, assim, é muito legal. E é legal até para reflexão, pelo menos minha, assim. Do nosso próprio momento. Do nosso próprio momento. Será que eu tô neste estágio ou naquele estágio? E como foi de um estágio para o outro, sabe? Então... É muito legal esse livro. Eu recomendo a todo mundo que tiver a oportunidade de ler esse livro. E poucas vezes eu vi um livro que eu consegui tangibilizar, sabe, situações práticas com tanta facilidade como que aquele livro traz pra gente. E você, Adriana, o que você está estudando agora? Eu também tenho um mixzinho de leituras, né? Então, eu tô lendo Tudo é Rio, né? Tô lendo também, aí eu divido ali com Essencialismo, que é um livro bem bacana também, que ajuda até questões comportamentais. Sim. Também estou lendo, estou fazendo treinamento sobre inteligência artificial, né? Legal. Que é uma coisa assim o tema do momento. O tema do momento, e é muito bacana, estou assim, adorando. Também estou estudando inteligência emocional. Legal. É um ponto também assim que eu recomendo todo mundo. Quem não tem, assim, eu falo assim, todo mundo também, né? Precisa de analista, de psicólogo. E, assim, com esse curso de inteligência emocional, eu parei de ir na terapia. Porque me trouxe insights e pontos, assim, que eu, no meu dia a dia, na rotina, não só dentro, né? Isso já abrange não só no nosso contexto aqui, né? De trabalho, mas também de toda em casa, né? Todos os âmbitos, né? Que a gente está me ajudando bastante. E trazer, né? E separar ali, então, que eu sou muito agitada, assim, questão em casa, então eu começo a misturar um pouco as coisas, né? Sim. Então, eu trago coisa de casa, assim, fico dentro do trabalho pensando em coisa da casa, às vezes, né, de casa, trazendo assim. Então, quando você junta essa coisa, faz inteligência emocional, né? Com a leitura do livro, então estou conseguindo encaixar,
né, as peças. Legal. E eu recomendo bastante, assim, que traz bastante, melhora muito, né? Até a relação interpessoal, de você entender. Às vezes você vai para uma reunião, para um contexto, às vezes você entende, começa a entender o lado da pessoa muito mais, né? Eu sempre busquei isso, mas é uma coisa que eu tô cada dia mais conseguindo tangibilizar e trazer isso para minha rotina, e tem ajudado bastante, tem obtido bastante sucesso. Tinha situações que eu não conseguia vencer, sempre eu precisava de um apoio, de uma liderança, né, para me apoiar, e hoje não, eu já estou conseguindo lidar bem com isso. Que legal. Então é uma coisa bem bacana que eu recomendo. Bem legal, e eu reforço o ponto que muito legal, você é muito bom em programar XY tecnologia e tudo mais, mas o soft skill, né, o comportamental faz toda a diferença, e estudar sobre isso também é bem legal, né? Quando a gente fala, por exemplo, de inteligência emocional, uma vez eu visitei uma empresa e lá eles tinham um hábito que era assim: toda vez que houvesse uma alteração numa discussão, eles, ao final da reunião, eles perguntavam assim: houve sequestro emocional? E eu não entendia nada do que tinha acontecido. Mas era uma cultura local, era uma coisa interna. E era sobre inteligência emocional. E eles falavam, eles faziam uma reflexão. Pô, será que a gente, né, teve empatia na nossa conversa? Será que, né, eu me coloquei no lugar do outro? E é muito interessante. E isso é complementar à sua capacidade técnica, né? E se a gente pensar até nos níveis mais sêniores aí de tecnologia, né? A Andressa está na área de arquitetura, certo, Sim. Andressa? Quando a gente fala de arquitetura, por exemplo, né, o arquiteto é um cara que tem um skill técnico super elevado, né? Tem uma bagagem, uma experiência, mas ele é um cara que é um evangelizador, certo? No final das contas, ele é um cara que fala, ó, segue aqui que esse caminho é bacana. E se ele não tiver essa capacidade, né, de convencimento, né, de entender as dores, né, de ver, encontrar um formato de convencer as pessoas, ele também não gera os seguidores e também não emplaca suas iniciativas. Faz sentido isso no dia a dia? Faz muito sentido, porque você tem que olhar para as soluções dando clareza, trazendo as pessoas para mostrar assim, ó, este é o propósito, mas dentro desse propósito a gente vai sempre olhar, né, quais são os prós e os contras. E dentre esses prós e contras, como a gente traz essa visão de uma forma estruturada. Por isso que muitas vezes, né, a gente fala sobre soft skill, que é para esse poder de convencimento, essa argumentação que tem que estar no dia a dia, né, para a gente conseguir trazer e tangibilizar o que é necessário para cada um dos temas. E, assim, dentro de arquitetura a gente tem múltiplos temas, e os múltiplos temas estão muito conectados com resolver problemas, né, olhar para o negócio e conseguir escalar isso, né? Muito legal. Agora, falando ainda de aprendizado, o que vocês acham que as pessoas fazem errado? Assim, que recomendação vocês dariam para falar, olha, não façam isso? Eu começo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, estudar assuntos muito diferentes, muito plurais, né, que não se conectam entre si. Às vezes a gente investe muito tempo e talvez em algumas situações seja melhor focar mais em algo que seja aplicável. Quem tudo quer, nada tem. Quem tudo quer, nada tem. Por exemplo, né? Quero aprender a programar, então vou estudar 10 linguagens de programação e não sei programar nenhuma muito bem. Será que é o melhor caminho? Eu acho que o teu ponto é o foco. Eu concordo que o foco é necessário e é recomendado, né? Se você desfocar muito, acaba dividindo o esforço e não vai chegar muito longe. Mas eu acho que a recomendação é ter esforço. Muitas vezes a gente vê nas novas gerações que acha que aprender um pouquinho, next finish, já sabe tudo. Next finish. É frase de quem trabalha na Microsoft mesmo, hein? O bom se entregou aqui, falou, sou da Microsoft. Tem que se aprofundar no tema, no fim, porque vai muito mais além do que saber o superficial. Se você souber mais do tema, ou focar bastante, que nem você deu o exemplo das linguagens, acho muito, muito bom. Saber tudo daquela linguagem, porque a hora que você for para outra, tem uma analogia, você vai ter onde se basear. Sem a base de conhecimento profundo, você não vai em lugar nenhum, você vai ficar só na superfície de todas, não vai conseguir tirar muito lucro. Gosto desse ponto, foco, profundidade. Que mais? Mais sugestões? Para mim, assim, quando a pessoa, uma sugestão, né, a pessoa não se arriscar. Quando às vezes ela identifica alguma coisa, ela para ali. Isso para mim, isso é um problema. Diante de um impedimento, de um você está falando. Tem uma dificuldade, exato, então não vou mais. Né? Aí para ali, estabiliza ali, não dá certo, não vou. Isso trava muito as coisas, né? Então, acho que você tem que ser sempre assim, se arriscar mais, se arriscar e buscar alternativas, né?
Eu aprendi isso no cálculo, na engenharia. Tinha uma professora minha de cálculo, tem que confiar no seu taco. Isso. Não desiste, vai até o fim, porque Isso. você vai conseguir resolver. É. Então, é confiar em si mesmo, né? Até Exato. coragem, é o que você falou. Exatamente. Isso eu levo muito, muito, sempre. Porque o que mais a gente encontra são desafios e pessoas não acreditando que aquilo pode dar certo. Às vezes você é até um pouco ousado, né? Diante de algumas situações. Mas, assim, eu digo para vocês, assim, quase 90% dos pontos que eu acreditei foi até o fim, deu certo. Então, acho que você parar por qualquer obstáculo, não, para mim é um erro. Gosto também. Eu gosto daquela frase que fala, né? É bom ter iniciativa, mas é melhor ainda ter a acabativa. É isso aí. Começo, meio e fim, né? É isso aí. isso. É. Que eu comecei, eu termino, né? E criar um compromisso com isso. Acho que um compromisso é importante, né? Você manter seu foco, saber o resultado que você tem. E vai dar errado. Tem que ter visão. Tá aí uma certeza. É uma Vai certeza. dar errado, porque seja em código, seja na gestão, seja no movimento com equipe, seja às vezes em direcionamentos que a gente tem estratégicos, nem sempre a gente tem todas as possibilidades. E a gente tem que assumir esses riscos, como você falou, e ter coragem para assumir, ó, dentro disso, a minha capacidade viu todos esses itens aqui, a gente tem esse nível de risco que a gente vai assumir. Exato. Né? E aí, se der errado, é errar rápido. É isso, errar rápido, aprender, né? Errar rápido e aprender com isso, né? E como a gente muda o curso, né? Então, acho que complementar o que vocês falaram, eu veria isso. Então, criar um compromisso, saber que a gente vai errar e que nem sempre a gente tem um caminho que ele vai ser o mais pleno possível, né? E você vai criar aquela horizontal sempre. E aí, fazendo esse aprendizado contínuo, né? Para conseguir reconstruir. Acho que flexibilidade e reconstrução tem que ser praticamente diária, assim. Concordo com vocês. Vocês me fizeram lembrar de uma música. Se não me falha, eu posso estar enganado. Depois a turma escreve nos comentários aí se eu falei bobagem, mas acho que é do Emicida que ele fala: você é o único responsável pelo seu sonho na face da Terra. É ele mesmo. Então é assim, você tem compromisso com você mesmo. Exato. Se desistir, vai ser você que vai perder, né? Então não pode desistir. Agora, vocês acham que a empresa, né, o ambiente de trabalho influencia nessa jornada profissional? Vocês acham que tem ambiente que é mais propício, menos propício para o desenvolvimento e para o crescimento? Como que vocês veem a empresa, ou até a cultura local, influenciando nessa jornada profissional? Acho que total. No passado era muito manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Atualmente acho que a liberdade de poder errar, mas sendo errar rápido e ter desafiar um pouco e ter coragem de desafiar e ousar, né? São coisas que estão na cultura das empresas e que tem que ser cultivadas para poder crescimento do profissional, né? Para poder permitir o crescimento dos profissionais que estão naquela empresa. Você que trabalha numa empresa que é americana, né? Por origem, né? Apesar de estar estabelecida no Brasil há muitos anos. Sim. Você sente uma diferença pelo fato de ter uma cultura americana? Tem um pouco, sim. A gente tem bastante liberdade de aprendizado, né? E é incentivado também essa questão de aprendizado, mas eu acho que as empresas mais modernas, como na Vivo também, você já tem esse ambiente de colaborativo, né, entre as pessoas e não tão top-down e manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Eu acho que tá mais democrático, vamos dizer assim, a questão. Sim, aqui na Vivo a gente tem uma coisa muito legal, inclusive as terças, né, tem a terça em foco, né? Então os nossos colaboradores de tecnologia, eles focam uma boa parte do seu dia para fazer curso, para aprender, para se capacitar todas as semanas. Isso é bem legal. E você, Anderson, como você vê a influência da cultura local no desenvolvimento profissional? Eu acho que tem alguns fatores, né? Tem o fator empresa, que é a cultura que você cria, que é essa cultura de colaboração, de compartilhamento, de também dar essa visibilidade que você pode errar, mas errar rápido, mas também trazer as pessoas que são pessoas chaves. Então, assim, por exemplo, eu falo muito com o meu time que ainda bem que vocês são muito melhores que eu. Porque vocês são muito melhores que eu e eu aprendo muito com vocês. Lógico que eu também tenho meus pontos positivos. E é bom a gente ter pessoas que são a gente fala de key positions, né? Para influenciar positivamente, para compartilhar conhecimento. Então, fazer com que a cultura, junto com uma questão de senso de equipe, trazer essas pessoas usando esses key positions, né, que são as pessoas principais, digamos assim, com muito nível de especialista,
para fazer esse compartilhamento, seja num modelo de dojo, que é um compartilhamento bacana, seja num pair programming, que a gente também faz muito disso. Explica pra galera o que é dojo. Conta pra tudo, como funciona. O dojo, a gente já fez alguns modelos de dojo e ele vem de uma cultura que é uma cultura chinesa, né? E a ideia é que você faça esse compartilhamento com as pessoas mediante um problema. Então, você tem um problema e dentro desse problema, a gente vai trazer pro time. O dojo é o do tatame, das artes marciais, certo? Da palavra. Na experiência que eu tive, era assim, a gente tinha... uma pessoa ficava no centro da sala, tentando programar um problema de negócio de uma linguagem que a gente não conhecia. Eu lembro que na época a gente era uma linguagem, sei lá, era tipo Lua, uma linguagem que era pouco conhecida, né? Não que não seja uma boa linguagem, mas não era conhecida na época. E para resolver, sei lá, um problema matemático qualquer. Isso. E aí tinha um tempo, e esse tempo virava, e aí ficava uma pessoa auxiliando, né, ali no pair programming e um programando. Isso. Aí trocava de cadeira, aí vinha alguém da plateia, aleatório, sentava lá e continuava. E era a coisa mais colaborativa e no final o problema de negócio tinha que estar resolvido. Era dessa forma, nessa equipe que a gente já fez aqui. Aqui na Vivo eu ainda não testei isso com o time, mas isso eu já testei, por exemplo, com implementação de testes em BDD, né? Que é um teste orientado hoje para comportamento, que era um time que inicialmente estava muito voltado para negócio também, e eles tinham que começar a implementar esse teste orientando a história que tinha sido, né, criada através de um requisito de negócio, e aí criando esses testes. Então, a gente tinha uma sala grande, e aí cada um dos devs ia compartilhando e criando esses testes em conjunto. Foi bem interessante, porque depois esse modelo foi implementado, né, a criação do BDD como corporativo também, porque na época estava numa área mais voltada para digital, então olhava a experiência efetivamente do usuário. E aí foi interessante porque um dev começou a construir e aí ele falava, não, mas como eu dou sequência nisso aqui? Testa, vai que dá certo. Pensa de novo dentro da lógica da história e vamos implementando. Então, assim, foi bem interessante. Esse era um dos conceitos e o pair programming é muito de trabalhar em conjunto, né? Então, são dois desenvolvedores na mesma tarefa, pareando, né, dentro daquele código e construindo esse conhecimento. Então, são técnicas que a gente também consegue ir implementando. Eu gosto muito dessas técnicas porque é muito mais fácil, quem programa sabe que é muito mais fácil escrever um código do que dar manutenção num código que não foi você que fez. Nossa, isso né? E esse tipo de estratégia, usando Dojo e tudo mais, você não tem essa opção, né? Porque necessariamente você tem que continuar do ponto de partida que outra pessoa construiu com uma outra lógica que você não sabe qual é, né? Então te ajuda na interpretação, te ajuda a dar continuidade, é muito interessante esse tipo de... E aí, voltando para a questão do ambiente de trabalho, é legal ter um ambiente de trabalho que proporciona, né, esse tipo de iniciativa, né, que dá liberdade para isso, né? É isso, é a liberdade e a abertura, né? Fazer e você diferente. trazer isso pro time, fazer diferente, né? E eu gosto muito de um outro viés que, assim, poxa, nós estamos na Vivo, uma empresa que ela fomenta muito isso. Você tem liberdade para isso, você tem liberdade para trazer também a sua experiência, né? Então, muitas vezes eu fui questionada, mas como era na sua empresa anterior? Como vocês implementavam, sabe? Principalmente porque era um outro momento que eu estava lá, né? E eu vim de uma origem financeira também. Então, assim, eu acho que é interessante trazer isso, sabe? E ter essa abertura, esse compartilhamento é muito bacana. E quando você... tem muito daquilo, né? Como você traz a liderança, por exemplo, né? Que é muito de trazer isso, como foi, como a gente traz e como a gente influencia também que os outros disseminem isso, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu vi que a gente tinha essa oportunidade, eu acho que... E valorizo muito isso, sabe? Concordo, e você, Adriana? Ainda falando, né, dessa parte aqui da Vivo, eu acho espetacular, né? Quando eu sou aquela pessoa fomentada a conhecimento, né? Então, eu realmente vou muito em busca, porque isso me motiva muito, como eu falei no início, né? Meu dia a dia. E logo quando eu entrei aqui, eu vi o pessoal falando que tirava a certificação de Yellow Belt, né? Green Belt e tal. E aí eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar no Seis Sigmas. Primeira coisa que fui fazer, fui entender o que era o Seis Sigmas, né? E já fui trazer isso para dentro, trouxe isso para dentro do contexto que eu estava ali inserida dentro da área de projetos. E logo, né, claro, peguei uma situação e falei, não, vou trazer uma melhoria, né? E aí eu me inscrevi,
fiz toda a parte, todo o treino e tirei a certificação do Six Sigmas. Então, assim, a abertura que a Vivo oferece, né, para os colaboradores, me incluo e sou muito grata, nesse sentido. Não, tô falando, esse eu dei um exemplo, né, do Yellow Belt, mas tem muito outros aí que eu vou percorrendo. Então, esse fato também da diretoria prover ali que você tem um dia e meio tempo do seu dia, você fica dedicado aos estudos, é fantástico. Então, é um dia, assim, um dia feliz, né? Perfeito. Que, às vezes, no dia a dia, na correria, a gente não tem tempo, né? De parar e se dedicar, né? Para os estudos. E aqui ele fala, não, você vai ter esse tempo para isso, né? Então, assim, a abertura, essa parte da curiosidade, né? E é legal também, assim, outros pontos aqui que eu tenho referência é trazer, eu tô aqui na Vivo há 3 anos, e fiquei mais de 20 anos em consultorias. E passei por diversas empresas, de vários segmentos, de vários ramos, né? E cada uma tem a sua especificidade e aqui é uma totalmente diferenciada, né? E eu trago, e eu às vezes, quando a gente senta e eu começo a trazer essas experiências, né? Às vezes do contexto meio diferenciado e linka isso, eu vejo, assim, os meus pares, os meus líderes, né? E às vezes eu consigo trazer alguma coisa que foi aplicado, né? Dentro no mercado, às vezes tem algo que está lá na frente e às vezes não, às vezes a solução mais inovadora não é o que você vai aplicar aqui, né? E aí eles me puxam, falando, ó, calma, a gente vai chegar lá, mas ainda não é o momento, mas assim, me dá esse ponto de abertura, né? Porque assim, ó, tem situações que eu passei no mercado que eles não querem saber, não é isso, acabou assim, aqui não. Então, é bem legal essa parte que existe aqui dentro da companhia, né? Acho que essa abertura para a inovação que a Vivo tem, dos hackathons, então tem áreas que fazem hackathon, a área do financeiro organizou, não precisa nem estar em tecnologia, a área de usuária lá organizou um evento para todos os colaboradores poderem dar ideias e tentar inovar os processos, automatizar processos para ganhar produtividade, etc. Eu acho que isso é uma abertura bem legal que tem na Vivo também. É bem legal. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a inovação, né, ela fomenta novos resultados. Né? Não adianta. Se faz igual, o resultado é igual. O resultado é igual. Tem que fazer diferente, né? Tem que experimentar e fazer diferente implica em errar. E aprender, tomar risco e fazer de novo e melhorar, né? E a vida é um grande PDCA. Agora, vocês que já são sêniores, estabelecidos nas posições, né, que ocupam, vocês veem, né, se vocês pudessem comparar, assim, dentro do contexto de cada um, vocês veem um mercado diferente, um mercado de tecnologia diferente do que a gente vive hoje, do que era no início da carreira de vocês? Vocês acham que o mercado mudou, a demanda mudou? Como que vocês, se vocês pudessem comparar, Adriana, começa você. Como que você acha que a mesma dinâmica de trabalho, inclusive? Não mudou bastante, né? Quando, por exemplo, logo que eu iniciei, né, a carreira na tecnologia, era muito limitado ali, né? Era programador, desenvolvedor, né? Técnico, desenvolvedor, e eram poucas até profissões, né? Hoje não, o mercado ele ampliou muito. Então, você tem engenheiro de software, arquiteto. Antigamente a gente não via essa tinha linguagem. O analista de sistemas, né? Digitador. O digitador. Era isso. Era 3, 4. E todo mundo trabalhava com computador, sabe? Exatamente, era isso, né? Hoje, assim, não, isso teve uma ampliação gigantesca, né? Então, mudou muito. Falando assim, você entrava dentro da área de TI, você ia focar num sistema, né? Então, você é especialista naquele sistema, vou atuar muito em cima daquilo, né? Hoje, isso se amplia. Por exemplo, o trabalho, você atua no RP, então, dentro do módulo do RP. Então, o cara só sabia fazer aquilo né? Muitos anos. Hoje em dia, se o cara entrar na empresa e falar, eu sou consultor somente desse módulo, ele está morto, né? Porque não vai atender todos os requisitos, né? Que a área de TI que oferece hoje. Então, assim, você acha que o mercado exige mais uma versatilidade hoje? A gente precisa ter um repertório mais plural, é isso? Muito mais. Então, assim, você tem que estar... Claro que o técnico, que você saber e conhecer muito do sistema é importante, é muito importante, mas você tem que agregar muito outros valores dentro desse mesmo contexto.
Boa. E vocês, como vocês veem a mudança de mercado? Uma multiplicidade enorme, né? Multiplicidade do ponto de vista de temas, de linguagens, do ponto de vista que você precisa ter múltiplos skills também, né? Então, conhecimentos que você vai ter que agregar ao longo do tempo. E é volátil demais. Então, hoje você está falando de uma linha de programação, né? De um framework em específico, amanhã já saiu uma nova versão. E você já está aqui, ou com uma vulnerabilidade em aberta, porque você não está cobrindo. Ficou com débito técnico. Já gerou um débito técnico. Sempre. E como você cria aí, por que ele passa a ser tão múltiplo? Porque antes a gente talvez não se preocupasse com a governança disso. Com o controle, com a gestão cíclica. Segurança, né? Com a segurança que você hoje tem é super que ter pauta. hoje. Hoje já desde muitos anos, né? Mas no início não era assim. Então não estava em foco, né? Sim, então assim, com a qualidade. Então a gente passa a ter temas que antes sim estavam dentre as linhas acadêmicas, mas agora eu acho que com um foco maior, né? Porque a gente... E também um ponto... Além da IA, eu vejo que aos últimos 4 anos, centralidade no cliente é o principal foco, né? E como a gente realmente entrega soluções para que ele consiga trazer o retorno que a gente quer, né? Mas que ele tenha uma satisfação, que ele realmente volte aqui para o nosso contexto, falando assim, olha, eu estou satisfeito com o produto que você me entregou, porque ele é ágil, porque em 3 cliques... Hoje se fala muito na experiência do usuário, né? A gente usa essa centralidade do cliente. Centralidade do cliente, experiência do usuário, até a experiência do colaborador. Do colaborador também, né? Então, você começa a ter uma multiplicidade de temas muito grandes. E por isso que, antes de pensar nessa multiplicidade, começa por um. Começa por um, entende ele, traz aquele foco que a gente conversou antes, né? E aí, cria algumas metas para ir agregando esses conhecimentos, que eu acho que é importante. Boa. E você, Predebon? Cara, eu vi uma evolução. Eu fui privilegiado de ver uma evolução de... Não tinha celular quando eu comecei a trabalhar. Não tinha esse negócio de cartão. Esse negócio de cartão internet perfurado, aí na nossa gente época, né, meu? Não tinha, internet era discada Era e tudo tudo mato, mais. não tinha esse negócio. O mato era muito alto. E era outro planeta, né? Na realidade, isso é uma capacidade das pessoas que conseguirem se adaptar, são os que vão sobreviver. Nem no mundo, né? Nos animais, né? Então, a questão de se adaptar às novas condições, que o mercado está sempre em mutação. Então, a gente sempre está em débito técnico, como você falou. Não adianta, você estudou hoje, amanhã já tem uma novidade, uma nova metodologia que você vai ter que estudar de novo. Não adianta, não vai acabar nunca. Então, acho que isso mudou e está cada vez mais rápido, né? A gente vê agora com IA, que ela comentou, Prompt Engineering, estão nascendo profissões novas que nem existiam no passado e que exigem de cada um sempre se atualizar a cada dia, sempre tentar aprender alguma coisa a cada dia. É verdade. Olha, se eu... somando tudo o que vocês falaram, eu acho que hoje a tecnologia, diferente do passado, né, no início da carreira, eu comecei em 95, 96. Então, dá 20 e poucos anos aí nessa estrada. Eu acho a tecnologia, primeiro, mais democrática, né? Muito eu acho que antes era uma coisa assim, tipo... daqueles caras da TI ali que sabiam que tinham a tecnologia embaixo do braço ali, né? Eles eram os experts e tal. E era uma coisa meio... uma divisão, né? Então, acho que hoje ela é mais democrática, mais pessoas têm acesso, e isso é muito melhor nesse sentido. A questão da centralidade no cliente, né? Antes a gente não... No começo, vamos combinar, né? 20 anos atrás lá, programou, compilou, amigão. Produção, né? Vambora, né? Não. Se era bom, se era fácil, difícil. Por isso que eu comecei, que o usuário sofria muito, né? Não tinha, né? Sofria muito. Pensar em usabilidade, experiência do cliente, experiência do colaborador. Toda essa mudança, essa democratização, eu acho que mudou para melhor, né? Então, acho que trabalhar hoje em tecnologia eu acho muito mais divertido, para ser sincero, do que era 20 e tantos anos atrás, porque a gente tem... é um mundo de muitas outras possibilidades, né? Acho que ali a gente tinha um caminho muito mais definido, né, lá no passado, e hoje a gente tem um caminho muito mais plural. Mas o Predebon me trouxe um pensamento aqui, que é o seguinte, né? Tá mais difícil de acompanhar o ritmo, né? E aí, pensando na nossa audiência,
E até caminhando, né, infelizmente, para o nosso encerramento aqui, mas o papo tá bom, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês. Tá difícil, vamos combinar que tá difícil de acompanhar o ritmo da inovação, né? Todo dia, coisa nova. Eu acho que isso aumentou. Se você falar, a tecnologia sempre evoluiu, putz, é verdade, sempre evoluiu nos últimos 10 anos, né? Mas a velocidade aumentou. Né? Mas me parece que a velocidade da evolução aumentou. Então, e eu vejo assim, alguns grandes momentos, né? Então, por exemplo, o advento da internet, né? Que a gente brincou, eu programei aplicações que transferiam arquivo pela linha telefônica, sabe? Era linha de escada e tal. Depois veio a internet e a gente se adaptou, e aí veio a web e etc e tal. E falando de aprendizado, falando de skill, por exemplo, antigamente, né, falando de Microsoft, você tinha lá o SQL Server 7. Aí você tirava a certificação, o tal do MCP lá, tal, né, não era assim que chamava? Era Microsoft Certified Professional, certo? Estava garantido pro resto da vida. É isso, você tinha um badgezinho lá, né? Um bottom, os você colocava no seu crachá, os DBAs, né? Os caras eram, né, alto nível. E quando vinha a versão, sei lá, versão 2000, 2002, não sei o quê, a sensação que eu tenho é que a gente pegava 90% do nosso conhecimento, carregava, e a gente passava a complementar com a versão nova. Né? Aprendia um pouquinho mais, complementava, você estava atualizado. E aí vem o mundo de cloud, por exemplo, que inverte essa equação, né? E aí você fala, putz, então agora eu pego só 20% do que eu sabia fazer, carrego e tenho que aprender 80%. Né? Ficou mais difícil, né? E isso é para números, é claro, né? Para fins, né? de exemplo, né? Não é uma coisa exata, mas ficou mais difícil. Você precisa aprender mais para se manter mais atualizado. Sim. E agora, para a gente fechar com chave de ouro, veio a AI e fala, então... Tudo que você sabe? Me pergunta que eu te respondo. Né? O que vocês... vocês acham que continuar o estudo, né, nessa linha do foco, da disciplina, independente da inteligência artificial, continua sendo o melhor caminho? Vocês acham que esse ainda é o modelo de sucesso profissional? Para mim, com toda certeza, mas usar a inteligência artificial para alavancar. Então, boa. seja num desenvolvimento de código, onde você está focando naquele framework de desenvolvimento, usa ela como alavanca para tirar dúvidas. Não perde isso dentro da sua lógica, por exemplo. Ou seja, para, estou estudando algo da faculdade e que me surgiu uma dúvida, usa ela para te trazer cases. Como você aplica isso? Ao invés de a gente olhar muito num viés de que estou sendo substituído, ela traz justamente um upgrade. Ele te traz uma alavanca, né? Para conseguir com que esse conhecimento continue sendo focado. Então, eu vejo que não dá para a gente deixar isso de lado e manter o foco. Mas aí, ir agregando outros conhecimentos. Mas primeiro começa pequeno. Acho que é muito sim. do que a gente fala, né? Boa, a IA como uma ferramenta de aceleração, né? Quando a gente fala na trilha de estudos, né? Até porque ela te dá subsídio, né? De empoderar. Empoderar, né? As pessoas. E você, Adriana? Eu também identifico dessa forma. Eu acho que a gente não pode entender que a inteligência artificial é um oráculo, né? Que vai resolver todos os nossos problemas. Não é, né? A gente tem que usar ela como uma ferramenta que vai melhorar, né, o que a gente já faz hoje, né, o que a gente já estuda, o que a gente consegue, o que ela oferece, qual é os mecanismos que ela consegue oferecer que eu consigo melhorar, né? Então, usar ela ali, como a Andressa falou, como uma consulta, como um aprimoramento, né? Tem algo ali que você já conhece, você já conhece muito aprofundado, até um outro estudo que você vai fazer, e você identifica ali dentro da inteligência o que aquilo vai melhorar. Né? Nesse sentido, mas assim, que vai substituir, que vai ser, vai mandar em tudo, não, até hoje eu não acredito nisso. Estou com vocês, também não acredito nisso. Estamos longe disso, tanto que a gente na empresa chama de copilot, o copiloto, né? A inteligência artificial como seu copiloto, ela vai te ajudar. Como piloto, e não como piloto, ela nunca vai pilotar. Ela é o copiloto porque o piloto é você. É você que está com a mão no volante ali. Você que vai pilotar, mas ela te ajuda, te empodera, que nem vocês falaram. É dessa forma que eu vejo. De enxergar muito mais. Eu acho que essa mudança de paradigma aí que está acontecendo com a inteligência artificial vai mudar um pouco a maneira de trabalhar.
Sim. E, de novo, os que se adaptarem vão ganhar dos que não se adaptarem. Não é que Exato. a inteligência artificial vai me substituir. Alguém que sabe usá-la melhor do que eu vai me substituir. Então, Isso. o cara que está com o copiloto vai conseguir andar melhor do que eu, que estou dirigindo sozinho, sem o copiloto. Então, eu acho que é essa diferença que vai acontecer no mercado. Muito bom, muito bom. Foram muitos aprendizados, muitas dicas interessantes. O tempo passou voando. Eu falei para vocês que o tempo vai passar voando. E a gente chegou ao fim do nosso episódio. Então, eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, Andressa, Adriana, e o Marcos. Espero poder interagir muito com vocês. É muito legal sempre a interação com vocês. E antes de encerrar, eu tenho alguns recados aqui para deixar para a nossa audiência. Primeiro, não esquece de seguir a gente nos nossos canais no YouTube e no Spotify para não perder os próximos episódios. E se você quiser conferir ainda mais conteúdos sobre tecnologia e carreira, não deixa de conhecer o nosso blog, que é blogdecarreiras.vivo.com.br. E confira também as nossas redes sociais, o @vempravivo no Instagram e Vivo Telefônica Brasil no LinkedIn. Por lá você também encontra links para os nossos materiais, nosso portal de vagas para profissionais de tecnologia. Legal? A gente fica por aqui. Mais uma vez, turma, obrigado. Obrigado aí por vocês toparem estar aqui comigo nesse bate-papo. Foi incrível. Até a próxima. Valeu. O primeiro episódio do Papo Carreira Tech acabou, mas a nossa conversa ainda não. Conta pra gente, o que foi mais importante para sua jornada tech e trajetória profissional até aqui?